assim, bem, assim, bem viajando nas ideias. Eu viajei um pouquinho agora também. Eu tava comentando ali, só pra te contextualizar, assim, pra eu terminar de responder a dúvida dele ali, Alex, aqui, por exemplo, as relações aí de gênero, elas se deram da evolução do ser humano aí como sociedade, né? Então, por exemplo, de forma resumida aí, da época neandertálica até 1800, aí 1850, a figura feminina, ela sempre foi associada aí, de fato, ao cuidado, de fato, ao comportamento materno, né, voltado a questões que não envolvam muita força física, habilidade física, né? Então, essa tipificação de gênero, ela se dá com base na interpretação que a sociedade tem sobre esse tipo de papel. Então, hoje em dia, por exemplo, a mulher ela já não é vista mais como esse tipo de figura de cuidado, né? Busca uma figura de gênero igualitário, mas se a gente volta aí coisa de 150 anos, já não era bem assim. Então, até hoje em dia, essa reflexão se dá por conta disso, né? Então, mas deixa eu explicar o que o material está abordando. Ele está abordando cognição de identificação de gênero. Isso. E ele trata o que eu tinha perguntado. Esse dado de processamento, de autoafirmação, isso daí é um conceito mais que vai sair do período pós-latência, que a gente vai entender aqui como é que funciona o processo de abordagem. De fato, é uma construção social. A criança ela vai ser através dessa experiência. Cadê o Marlon? Que ele desaparece. Mas rematado, Marlon. Então, conforme a criança ela vai tendo as suas vivências, as suas experiências, e ela vai se apropriando. O texto, basicamente, todas as teorias que a gente estudou nesse material, ele vai falar, gostei, viu, cara? Agora sim, velho. Agora, deixa ela parada lá, mano. Pegou meu chapéu, tava procurando ele, velho. E aí ele vai falar de algumas coisas aqui que a gente vai entender. No texto ele fala sobre de herança biológica, né? Abordagem biológica. A existência de papéis de gênero semelhantes em muitas culturas sugerem que algumas diferenças de gêneros podem ter uma base biológica. Os investigadores estão descobrindo evidências de explicações neurológicas, hormonais e evolucionistas para algumas das diferenças. E aí, a gente vai pegar isso um pouquinho mais para frente, sobre manifestação de ira e frustração masculina e feminina, a partir do momento em que o menino, quando se frustra, ele parte para a destruição do outro. Ele vai para porrada, né? Ele vai destruir ali, vai rasgar, ele vai se manifestar, o ódio dele vai se manifestar ali. A menina não. A menina, a gente está falando de traços biológicos, comportamentos intrínsecos. A menina, ela vai dizer, ela vai acabar com você existencialmente. Eu não vou te convidar para minha festinha. Você não vai brincar com a gente. Essa é a forma dela manifestar a sua ira. Dificilmente ela vai chegar lá, agarrar e morder e puxar o cabelo. E quando, o livro também já dá essa observação também, né? Que a menina, quando correlacionada a esse tipo de comportamento, ela é associada a algum tipo de disfunção no hormônio. Não é a testosterona. Qual é o hormônio masculino? É o... Masculino é testosterona e feminino é progesterona. Não é testosterona, cara. Não é estrógeno, progesterona. Mas é um hormônio, esse tipo de comportamento, o livro relaciona ele pra gente tipo, com uma disfunção de uma produção, né? A mais de um dos hormônios aí masculinos. Mas, puta, eu não tô lembrando qual que é. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Então, aí, essa função, que explica neurologicamente, hormonalmente e de forma evolucionista para algumas das diferenças. A outra abordagem é a evolucionista.
A abordagem evolucionista considera o comportamento de gênero biologicamente determinado com um propósito. Deste ponto de vista controverso, né, a gente tem que deixar entre aspas, os papéis de gênero das crianças estão por baixo da evolução das estratégias de acasalamento e criação de filhos e de homens e de mulheres adultas. Então, gostei do Billy Day. Meu Deus, o Kevin Costner apareceu ali agora. Então, bom, eu sinceramente, cara, eu tenho um grande problema filosófico com o pensamento evolucionista quando se fala de seres humanos. Mas o material ele fala que os papéis eles são as personas, os perfis, o self ela é desenvolvida para objetivo de procriação. Então cada um já vai assumindo biologicamente o seu papel na proliferação da espécime, né? Então quando a gente vê que nós somos, por exemplo, a gente somos instruídos a ler os cognitivistas, então vai para Vygotsky, vai para essa turma toda. Quando a gente lê Vygotsky não, o Piaget, quando a gente vê Vygotsky, que ele vai falar que a criança, nós somos desenvolvidos a partir das nossas interações. Então a gente começa a entender, porque nem é só sobre isso, e nem é somente sobre procriação que a criança ela vai desenvolvendo o seu papel e apropriação de papéis femininos ou masculinos. É algo mais complexo. E aí a gente vem a teoria da seleção sexual, que é do Darwin também. A teoria de Darwin de que os papéis de gênero se desenvolvem em resposta às necessidades reprodutivas diferentes dos homens e das mulheres. Entendeu? E aquela diferença, aquele termo, né, que a gente vê muito na mídia e vê muito nos últimos 10, 20 anos para cá sobre gênero, ele se dá após esse período de identificação. Porque aqui é um período de identificação que vai sofrer a intervenção cultural. Possível intervenção cultural. E a gente está falando de um processo que está saindo da fantasia, do subconsciente, para um processo de consolidação. Então, agora a gente vai entrar nesse processo sob a perspectiva do Freud, a abordagem da psicanalítica. Segundo Freud, esse é um processo de identificação, adoção e características e crenças e atitudes, valores e comportamentos do genitor do mesmo sexo. Então ele vai ser, lembra a história do neurônio espelho? Ele vai copiar. Sim. Antes da influência real, antes do carrinho na mão, a criança ela vai copiar, né? Segundo Freud. A identificação. Na teoria freudiana, o processo pelo qual a criança pequena adota características, crenças, atitudes, valores e comportamentos do genitor do mesmo sexo. Então, a gente volta de novo para o complexo de Édipo, complexo de Elétrica, do processo inconsciente. Papai, hoje você vai morar quando eu crescer em casa com a mamãe. Você vai mudar pra... pode crer. O que você fez aí? Tem um texto, né? Eu acho que tá no texto, né? Tá no texto. Pra onde você vai mudar quando eu casar com a mamãe? É o complexo de Édipo que você tava falando, né? Mas antes, cara, é sério o negócio, fica sério, fica complicado esse complexo de Édipo, quando o menino tá lá, entendeu? É estranho, entendeu? O negócio não deu certo, não resolveu no processo no tempo correto, né? Quando o menino chega lá... Se ele externaliza, se ele traz isso pra realidade além da fantasia, aí já... Mano, um complexo já. Isso aí que vai dar trabalho para muito psicanalista quando esse menino crescer. Vai ser o menino que não vai sair de casa, vai ser o menino que, né, que vai ter sempre aquela revolta contra a figura da paternidade. Por quê? Porque o pai roubou a mãe dele.
Roubou a mulher. Roubou a mulher dele, né? Propriedade dele. Então é aquela coisa maluca. Abordagem cognitiva acerca disso. Sara entende que é uma menina porque as pessoas a chamam de menina. À medida que ela continua a observar e a pensar sobre o seu mundo, ela conclui que sempre será mulher. Ela passa a compreender o gênero pensando ativamente sobre isso e construindo a sua própria tipificação de gênero. Essa é a essência da teoria cognitivo-desenvolvimental de Lawrence Kohlberg. Então, segundo Kohlberg, ele vai de novo voltar para um processo que é dito lá em cima, da apropriação, né, da criança. Sofre influência cultural, sim, com influência da cultura e do meio, e essa criança, ela apodera-se dessa personalidade a ponto de ela dizer para si mesmo e concluir com a sua própria capacidade mental de que ela sempre será uma menina, mulher. E passa a compreender gênero pensando ativamente sobre isso e construindo a sua própria tipificação. E é aí, a partir desse momento, Nicolas, que a própria criança começa a estereotipar. Entendeu? Exatamente, cara. Assimilou, ela viu as inferências culturais, ela assimilou aquilo e ela vai estereotipar. É o momento em que a menina vai pedir lá o vestido da Cinderela. Já viu menina andando o vestido de Cinderela lá, que é pequenininha, 3, 4 anos? É o momento que o menino vai colocar a máscara do Batman, não vai tirar mais. Você tá entendendo? Que ele vai assimilando ali uma figura de gênero e ele vai se identificando com isso. A teoria cognitivo-desenvolvimental de Kohlberg. Vamos saber um pouco desse caboclo aqui para ver se ele segura a peteca ou não. Na teoria de Kohlberg, o conhecimento do gênero precede o comportamento de gênero. Olha aí, a treta. O conhecimento precede o comportamento de gênero. Eu sou menino, por isso gosto de fazer coisas de menino. Então, eu acho que pelos cálculos que a gente fez até aqui agora, segundo Kohlberg, esse processo ele vem depois da autocentração, né? Exatamente. Ele vem ali depois, eu sou, eu faço. Porque primeiramente ele precisa ter essa referência, né? Então. Ele tem que ter o self, né? Então, ele não sabe o que é a figura do homem. Ele já se autodeclara, né? A autodeclaração de que eu sou é muito importante para você entender esse eu gosto de fazer. As crianças buscam ativamente indicações sobre o gênero em seu mundo. Então ele vai querer saber a distinção, a diferença e a identificação que ela pode se enquadrar enquanto gênero no seu mundo, um mundo em que ela existe. A constância de gênero, aqui é outro processo também que a gente precisa abordar. Consciência de que a pessoa, essa tem cara de AVG, hein? Consciência de que a pessoa sempre será homem ou mulher. Também chama de constância de categoria sexual. Agora, a identidade de gênero. Consciência do próprio gênero e do gênero dos outros, que normalmente ocorre entre... mesmo que bem que eu tinha falado, eu tinha esquecido, mas tá aqui, ó. Idades entre 2 e 3 anos é a idade do self, né? Da consciência, quando ele começa a se observar enquanto ser humano, e quando ele consegue enxergar a diferença que o Josézinho tem da Mariazinha, que nem diz a professora Roseli, né? Josézinho da Mariazinha. Da Roseli não, da Nancy. E nessa fase também, cara, o que vai pegar, né? A criança, ela vai ter... a
gente vai ver, por exemplo, a interferência aí da fase, o peso biológico, né? Por exemplo, como o Elson tinha comentado, o que acontece? Eu pesquisei aqui rapidinho. Esse comportamento mais puxando pro agressivo, né? Pra violência, na menina ele vai estar relacionado à relação dos hormônios de progesterona e androgênicos aí no livro. Então, por exemplo, ela vai se comportar dessa maneira, né? Ela tem esse comportamento por uma predisposição fisiológica, no lançamento dela. Então, esse comportamento vai gerar uma reação. Então, a menina ela não pode ser brava. Então, a mãe dela vai falar para ela que, ó, a menina não deve agir dessa forma, né? A imagem da mulher não passar essa figura histérica. Então, esse comportamento ele pode ser atribuído aí a um comportamento masculino mesmo, ela sendo, né, aí, ter nascido como uma menina, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, nesse pensamento aí, que o biologicista fala aqui, né, das afetações hormonais, das afetações, cadê? Que eu acabei de falar isso aí, mano. Dos 2 aos 3 anos aí. Das explicações neurológicas, hormonais, evolucionistas para algumas dessas crenças. E a gente vai ver lá na frente que, diferente dessa explicação que você viu, esse comportamento, que é o do comportamento da resposta da ira, né? Da menina e do menino, ele é ontogenético. Olha aí. Ele é ontogenético. Ele não é apenas biológico. Então, é uma mistura de características da manifestação hormonal e de características intrínsecas femininas. Então, assim, você falou que tem tipo, o peso da mãe reprimir, a menina não faz isso, mas não. Ele vai dizer o seguinte, que a forma com que a menina, vai desenvolver essa exteriorização da ira, do ódio, da raiva, ela é deliberadamente diferente da forma com que o menino se manifesta. A gente falou disso, a gente já vai chegar lá, eu acho que é o próximo. Mas é muito legal, muito bom isso aí. Consistência de gênero. É a percepção que uma menina, já falamos disso, então, já? Não. A percepção que uma menina permanece menina, mesmo se estiver de cabelo curto, e brincar com caminhões, e que o menino permanece menino se estiver de cabelo longo e usar brincos, normalmente ocorre entre 3 e 7 anos. Quando as crianças percebem que seu comportamento ou suas roupas não afetarão o seu gênero, elas podem tornar-se menos rígidas em sua adesão às normas de gênero. Eu quero saber entre você e o Nicolas acha, que você acabou de ler agora. Isso tá dando a entender que se a menina cortar o cabelo, ela pode mudar de gênero? Ou Não. é isso? Não. É totalmente o contrário. Essa imagem, né, vai ser atribuída porque, por exemplo, as mulheres elas tendem a ter aí o cabelo mais longo. Então, uma criança vai ver, vai assimilar, né, através aí dessa imagem que ela tem construída da mulher, do homem, com uma figura barbada, uma figura de cabelo curto, mais séria. Então, por exemplo, uma criança vê um homem de cabelo longo, a primeira coisa que vai falar, ela vai perguntar para mãe, por que aquele homem tem um cabelo longo? A gente já se depara com isso. Vou explicar para vocês de novo. Nessa fase, isso já não acontece mais, Nicolas. A consistência é a percepção de que a menina ela vai permanecer menina na mente dela, mesmo usando cabelo curto. E de que o menino, mesmo usando um brinquinho ou deixando o cabelo comprido, permanece menino. Esse pensamento seu dessa rigidez da criança que não pode, já passou. Já está consolidado. Por isso que o nome é consistência de gênero. É porque eles sabem que aconteça o que acontecer, eles são o que são, entendeu? Eles podem usar
cortar o cabelo como quiserem, podem fazer o que quiserem. O que eles definiram como gênero já está definido. Vocês estão entendendo? Sim, perfeito. Né? Tanto de... E aí, entre os 3 e os 7 anos, tá? Novo, né? E aí, você vai ver pesquisas sérias, né? Que isso vale tanto para cis como para trans, tá? Sim. Se a criança ela teve ali as suas influências, as suas percepções voltadas para essa outra percepção de sexualidade, gênero, entre os 3 e os 7 anos isso já vai estar sendo fixado na mente. Pode acontecer algo de transitório após os 7 anos? Pode. Em caso de violência, de abuso, sabe? De outro tipo de coisa. Mas aí já é trauma, não é uma construção de personalidade. É outra história. Mas você está entendendo? Daqui pra frente já está consolidado. Entendeu? Sim. É que fixo. Teoria do esquema de gênero. É por isso que nesse tema aqui, ó, gente, é um tema meio difícil da gente falar, né? Que a gente é meio que proibido de falar enquanto psicólogos, mas tem que falar porque a gente tem que entender. Por isso que você vai dizer para a pessoa que não existe na terapia, na psicologia, na psicanálise, cura gay. Por quê? Porque quando você vai mexer dentro desse processo da consistência de gênero, é a mesma coisa de você chegar, Elson, a partir de amanhã você vai ser o João. Aí você vai falar, não, mas eu sou o Elson, eu construí dentro da minha... Não, você vai ser o João. É interessante isso, né? É algo que está consolidado no processo cognitivo. Tá entendendo? De manhã, todo dia você toma café e a partir dessa determinação você vai ter que tomar agora leite puro. E você vai ter que gostar. Independente de como foi construída aí essas questões de... Você tá entendendo? De assimilação. Desse processo aí envolve muitos outros Então, processos, mas você vê, a partir do momento em que está consolidado, entre os 3 e os 7 anos, que se consolida essa persona, essa consistência de gênero, a criança ela vai assimilar o seu eu enquanto a percepção concreta que ela tem a respeito disso. Então, é interessante, né, que algumas pessoas confundem opção sexual com ideologia de gênero, e são coisas diferentes, né? Sim, a opção sexual aí vai sempre estar voltada para a questão da atração sexual, né, até pela atração do gênero, e a identidade aí com essa questão da autoimagem, né, Como ela se vê, né? Exatamente, essa tipificação de gênero e como ela é assimilada aí nessa etapa da infância. Ou no caso do, como o Alex falou, de outras formas aí no decorrer da vida adulta. Isso. A teoria do esquema de gênero. A teoria proposta por Sandra Ben, segundo a qual a criança socializa-se em seus papéis de gênero, desenvolvendo uma rede de informações mentalmente organizadas sobre o que significa ser masculino ou feminino em uma determinada cultura. Ou seja, por exemplo, se você solta um grupo de meninas, esse grupo de meninas eles vão brincar de forma a identificar-se com o papel, socializar-se, né, aqui no termo, com seus papéis de gênero desenvolvidos através das suas redes mentais. Então, a brincadeira já é condicionada e coordenada por elas mesmas. Até certa fase, até os 7 anos, não sei se vocês já observaram, mas meninas preferem brincar com meninas e meninos preferem brincar com meninos. É natural, é instintivo. E a brincadeira da menina ela tem uma temática diferente, né, do que a cultura moderna fala impositiva. Ela tem uma temática cultural de ser diferente da dos meninos.
E ele vai falar sobre as brincadeiras, as dos meninos geralmente, normalmente, mais violentas, né? Mais de contato, mais agressivas. E as meninas com brincadeiras mais afetivas, mais relacionadas ao cotidiano feminino, né? Cuidado, né? Ao papel. Ela vai ser a médica, ela vai ser a mamãe, ela vai querer brincar, de fazer comidinha, vai sair lá no mato, arrancando mato, colocando na suposta panelinha. Ela vai desenvolvendo isso. Lembra do processo dos neurônios espelhos? Porque na infância, o modelo que ela tinha do gênero feminino era a mãe. E o contato que ela tinha com a mãe de provedora era provendo o alimento, organizando a casa. Então, na maioria das vezes, né? Hoje em dia a gente tem esse processo de maternagem substituído, embora a mamãe ela vai trabalhar e vai conquistar os seus direitos aí, graças a Deus, ela deixa alguém cuidando dessa criança que vai simbolizar para essa criança o processo da maternagem. Ou a babá. Você está entendendo? E a criança ela vai se desenvolver dentro desses termos também. E é muito importante dizer. A abordagem da aprendizagem social. De acordo com Walter Mischel, teórico da aprendizagem social tradicional, as crianças adquirem papéis de gêneros imitando, olha que eu acabei de falar, imitando modelos e sendo recompensadas por comportamentos apropriados ao gênero. Aí o menino do papai já sabe jogar bola. É assim, essa é a motivação positiva, né? A orientação positiva. Sim. E aí, olha lá, o grandão do Titi, como é que ele tá aí todo, parecendo uma casazinha dele. Não, é tudo bem, né? O problema é quando fala, não chora, homem não chora. A gente já vai criando um doente logo cedo, né? Eu aprendi um verso que é muito legal. Homem que não chora, estoura. É complicado. Vamos lá. E aí ele vai se apropriando mais uma vez. Ele, através das recompensas, da afetação positiva, ele vai se apropriando do seu gênero, ou ela vai se apropriando do seu gênero. O feedback comportamental, junto com os ensinamentos diretos dos pais e dos outros adultos, reforça a tipificação de gênero. Junto com os ensinamentos diretos dos pais e dos outros adultos, aí é comportamento social. E eles vão usando aqui a referência de tribos, né, de pessoas, de sociedades diferentes, que vão fazendo com que estabelecem, né, o que se espera de um menino, de uma menina, e aí elas vão se apropriando também com a tipificação de gênero. A teoria social cognitiva e a expansão da teoria da aprendizagem social de Albert Bandura. Albert Bandura é um cara que vocês têm que ler, cara. Vocês têm que ler porque o cara é bom. É muito top. É o cara que pôs pra frente aí todos esses pensamentos aí que a gente vê dos mais antigos, mas de uma forma com a releitura mais moderna. Ele afirma que as crianças aprendem os papéis de gêneros por meio da socialização. Então, onde vai se consolidar? Onde vai se materializar todas as infiltrações sociais na mente da criança, as aprendizagens cognitivas a partir de modelos, elas vão se consolidar na socialização. Quando a criança estiver brincando, quando a criança estiver com seu caminhãozinho, ou com a sua bonequinha, ou com o que quer que seja, e no meio das outras crianças, como ela vai manifestar, exteriorizar a sua identificação com o gênero que ela afirma pertencer. Como ela vai se sentir dentro daquele papel de gênero ali. E outra, como ela vai ela se sentir, não, ali já é uma manifestação, né? Como ela vai se comportar nele. É diferente, ela vai exteriorizar, né? Então, você vai juntar lá e o menino, por exemplo, a gente vai entrar
naquela teoria que o professor Pido falou, que o menino vai ser o Neymar. Né? O Capitão América, ele vai ser alguém que ele identifica do gênero e na brincadeira o outro, eu sou o Homem-Aranha, eu sou o Batman. E aí cada um vai entrar ali na... Você não vê, por exemplo, o menino fala assim, eu sou a Pantera Cor-de-Rosa. Se ele falar isso aí, ele vai ser zoado. Não, mas dessa fase eu acho que não tem questão do ser zoado. A questão é do ser, sabe, de você entrar dentro da fantasia, da brincadeira. E você se identificar com aquele conceito. Aquele personagem também, né? Aquele conceito. Isso fortalece muito. As pessoas falam, né? Mas o que fortalece é a mãe empurrando pra brincar com a boneca. E a Marvel? O que a Marvel faz? Nada, cara. Você vê você botar uma criança pra assistir Godzilla, ela vai falar lá, eu ali, ó. Mas a criança é dinossauro, é que nem o... Eu sou dinossauro, ela vai começar a gritar e falar que é dinossauro, é isso. Entendeu? Mas é o seguinte, agora a gente vai nas agora sim, agora a gente vai saber, deixa eu ver se eu passei de fase aqui, ainda não. A gente vai entrar nas influências da família. Em famílias igualitárias, o papel do pai na socialização de gênero parece especialmente importante. Um estudo observacional com crianças de 4 anos em cidades britânicas e húngaras, meninos e meninas os pais faziam trabalhos domésticos e cuidavam das crianças, tinham menos consciência dos estereótipos de gênero e se envolviam menos em brincadeiras tipificadas por gênero do que seus pares em famílias tipificadas por gênero. E aí você vai estender nessa leitura aqui, você vai identificar que essas crianças, como elas não conseguiam estabelecer essa divisão, porque a mente da criança nessa fase ela é totalmente dualista, ela não conseguia identificar e ela tinha problemas na sua idade mais adulta de autoafirmação, de autoentendimento, ela tinha conflitos de personalidade e as famílias que tinham esses tipificadas por gênero, né, que o pai e a mãe tinham as suas figuras lá emblemáticas na família, mesmo dentro dessa parentalidade mais moderna, da mãe que trabalha fora e do pai também que trabalha fora, a mãe ela tem um papel afetivo, né, bem desenvolvido na criança, e o pai tem um papel moral muito importante, como diz o estudo. Então, quando isso não se desenha no inconsciente da criança em formação, a criança ela vai ter sempre uma dificuldade de completar essa informação. Então, a vida inteira dela ela vai ter dificuldades de percepção acerca desse sentido. A influência dos colegas. Mesmo na segunda infância, o grupo de colegas é uma influência importante na tipificação de gênero. Aos 3 anos, a criança geralmente brincam em grupos segregados por sexo. Aquilo que eu tinha falado. Segregados por sexos e reforçam o comportamento tipificado por gênero. Sim. Ih, caiu de novo. Caiu de novo, não acredito, não. Nossa. Eu acho que ele ficou sem bateria, você acredita? Será? Ele lançou um não acredito antes disso aí, eu acho que... Ele falou não acredito. E pior que essa parte que ele vai ler agora, eu não li nada. Você leu alguma coisa sobre isso? Eu parei exatamente aí, eu acho também, cara. Ele ia falar do que agora? Peraí, deixa Não, eu ver. não, ele ia falar dessa parte aqui, ó. Influência dos colegas. Porque a primeira parte que ele leu, ele tava falando sobre a influência na família, né? Por exemplo, ele tava falando sobre o menino. E o menino, né, o pai vai ficar, tipo, né, o menino não chora. O menino não pode brincar com boneca. O menino não pode fazer isso. O menino tem que fazer, tem que jogar bola. Tipo, ele tava falando sobre essa parte dessa leitura que tá aqui, ó. Influência da família. Ó, perguntaram a Davi, o neto de 4 anos, da governadora da Louisiana.
O que ele iria ser quando crescer? Ele não soube dizer. Desdenhou todas as sugestões da mamãe. Bombeiro, soldado, policial, piloto de avião. Finalmente, ela perguntou se ele queria ser governador. Mamãe, ele respondeu, eu sou um menino. Sabe, tipo assim, a, a família, né, no caso o pai, a mãe, quando é menino, eles... É normal o pai e a mãe falar assim, não, mas menino é isso, isso e isso. Menina é aquilo, aquilo, aquilo. Então, tava falando sobre a influência que a família tem no pensamento da criança, né? Como ela vai. Ela Que eles vai. vão impor ali a É, criança, né? não é. E nem, por exemplo, o meu filho uma vez, ele tava chorando, e aí a mãe dele falou assim, não, para de chorar, você não é homem não? Você não é homem não? E eu mesmo falei com ela assim, não, ele é homem, mas homem também chora. A pessoa que homem não chora não, ele pode não chorar por fora, mas ele vai chorar por dentro, viu? Então é uma coisa normal, né? Na nossa criação, os pais, eles até hoje, eles criam um filho como um menino tem que ser Superman. Não pode ser a Pantera Cor-de-Rosa, né? Tem que ser E tem essa questão aí da influência dos colegas, né? Que o Alex ia comentar ali quando ele saiu que as crianças, né, todas elas vão ser impostas a esse papel de gênero. Então, por exemplo, os meninos, todos eles vão estar nessa mesma fase aí de reprodução do papel de gênero aí nas brincadeiras, dentro da fantasia deles. Então, esse grupo ele vai se fazer segregado por esse interesse em comum, né? Em os meninos preferirem essas brincadeiras aí de meninas